A psicóloga e ativista Maria Aparecida da Silva Bento, mais conhecida como Cida Bento, explica o seguinte: uma boa maneira de se compreender melhor a branquitude e o processo de branqueamento é entender a projeção do branco sobre o negro, nascida do medo, cercada de silêncio, fiel guardião dos privilégios. Branquitude, afetos e relações sociais raciais na formação de professores constituem as encruzilhadas, as quais vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher branca, de pele clara, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, um pouquinho abaixo. Tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa na cor bege e ao fundo eu tenho uma parede e uma cortina na cor branca e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barba na cor preta, vestindo uma camiseta preta e ao fundo uma parede na cor verde. E para matutar sobre os afetos da branquitude na formação de professores, a nossa convidada de hoje é a professora Daniela Silva Costa Campos, da Faculdade de Educação da UFG. Daniela Campos é doutora em Educação pela USP, com formação em Psicanálise pela Fazenda Freudiana de Goiânia. E você já sabe, para conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da nossa convidada, Daniela Campos, você pode acessar aqui na tela o QR Code que está disponível com o seu currículo Lattes. Professora Daniela, seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando pela Ciência. É um prazer recebê-la aqui hoje nos nossos diálogos. E convocamos mais uma vez a ativista do movimento negro, Cida Bento. Ela afirma que a racialidade do branco é vivida como um círculo concêntrico. A branquitude se expande, se espalha, se ramifica e direciona o olhar do branco. Professora Daniela, o que caracteriza, qual é a origem e também qual é a conceituação do termo branquitude? E como a ciência psicológica tem estudado esse conceito? Boa tarde a todas e todos. Como a Thalita já disse, sou Daniela Campos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, com as pontas um pouco louras, cabelos curtos. Estou com um batom bem vermelho, a blusa vermelha, um colar marrom, né? E ao fundo uma estante de livros. E desde já eu agradeço enormemente aí o convite do IFG, do IFG, né? Em nome da professora Raquel Benta, e também faço menção ao grupo Geninhas, também da qual a professora Raquel faz parte, que é um grupo que ele une, né, pesquisadores de diversas instituições de ensino superior aqui em Goiânia, e é um privilégio estar aqui com vocês. A pergunta inicial é para que eu defina, né, e diga a origem do termo branquitude. Então, antes de definir, é importante dizer que a origem desse termo, formalmente, ela parte dos estudos críticos da branquitude, que é um grupo de estudo que se situa nos Estados Unidos e no Reino Unido desde a década de 90. A maioria dos seus pesquisadores fundantes já não estão vivos, né? Dubois, Steve Biko, e esses autores foram sendo, a esse grupo de autores, outros autores foram sendo acrescentados e vinculados a esse grupo de estudos críticos da branquitude,
não é? E no Brasil, atualmente, também a gente já tem um desdobramento desses estudos críticos, não exatamente com esse nome, né? Conforme ele foi difundido nos Estados Unidos, mas exatamente como estudos sobre raça, sobre branquitude, sobre interseção entre psicologia e raça. Não é? Mas é importante situar que esses pesquisadores sobre a branquitude na década de 90, eles eram todos pretos, e porque é curioso, assim, vem no imaginário, eventualmente, que falar sobre branquitude é uma fala que advém de corpos brancos, né? E, curiosamente, eram pesquisadores e ativistas negros que começaram a denunciar e fomentar a importância de que corpos e corporeidades brancas se unissem, se agregassem e se revelassem na discussão sobre racismo e racialização, né? Porque se essa população, se esses corpos não se manifestassem nesses estudos e nessas pesquisas, se manteria a visão e a noção de que o racismo é um problema do preto, né? E, de fato, o ato falho que eu faço agora, porque, de fato, é um problema. Na verdade, o racismo é criado por brancos, por corpos brancos. E, então, esse grupo propõe que a branquitude se mostre, né? Mostre os impactos que o racismo, os efeitos, os impactos do racismo em corpos brancos. No Brasil, talvez os maiores pesquisadores atuais, esses vivos, né, são Cida Bento e o professor Lourenço Cardoso, que atua na Universidade de Lisboa, mas que é um professor brasileiro, atua aqui também, não diretamente na universidade, mas é um pesquisador ativo sobre branquitude. Mas tanto esse grupo dos Estados Unidos quanto os dois autores brasileiros que eu cito, além da Lia Schuchman também, que é uma grande pesquisadora sobre branquitude, todos esses autores, eles insistem em marcar que a branquitude ela não é exatamente uma ideologia, conforme alguns textos a gente percebe essa definição de branquitude, né? Como uma ideologia que ressalta os privilégios aos quais o branco performa ou manifesta o racismo na sociedade. Né? Então, na verdade, de fato, quando a gente lê ideologia, não deixa de ser, porque a ideologia vem dizer da branquitude como algo que não é natural, como algo que é inventado, né? Que é uma ideia, que é um desmembramento da racialização, ou melhor, aquilo que cria a própria racialização, né? Esse sentimento, então, melhor dizendo, seria uma ideologia que traduz esse sentimento, a vivência, a experiência dos privilégios experimentados pela branquitude. Então, imediatamente, a gente tem que vincular branquitude, privilégio, né? É claro que a forma como essa branquitude vai ser experimentada pode ter gradações diferentes, mas é importante dizer, assim, do aspecto negativo mesmo da branquitude, do aspecto a ser denunciado, a ser, no limite, superado, né? Diferentemente do termo negritude. Eu acho que é algo que ajuda também a discussão, é não entender a branquitude como o oposto da negritude, porque a negritude é a positivação do negro. Então, quando a gente vê o movimento da negritude, é justamente se mostrar, se orgulhar da sua cultura, de tudo que advém de uma tradição afrodiaspórica e da cultura, da tradição, da religiosidade, né? E é para se orgulhar e para se fazer valer nesse processo de luta antirracista. Já a branquitude diz respeito a quase tudo que a gente deve evitar, claro, reconhecer inicialmente, mas também evitar, né? Agora, não se trata de um processo consciente, conforme a gente vai conversando aos poucos durante essa matutação, né? Mas é importante também dizer, por último, ainda sobre a definição, que há corpos, no limite, há corpos pretos que performam branquitude. Ora, mas a branquitude não é uma manifestação de corpos brancos, e como esse branco é afetado nesse lugar de privilégio, de violência, ainda que velado, né?
mas uma vez que os estudos vão dizer de quão primitiva, quão precoce é o atravessamento da racialização nos modos de relacionamento e de subjetividade no mundo ocidental em especial, né, que realmente corpos pretos eventualmente têm um nível de negação defensiva, né, que eventualmente as pessoas argumentam, poxa, mas como que a branquitude é privilégio de branco, se eu vejo pretos performando, dizendo, tendo falas racistas, tendo atos racistas. Então, os estudos da branquitude nos ajudam a entender que são performances diferentes, né? Que ainda que o preto tenha uma manifestação que seja racista, é de um nível de negação e de defesa diferente da performance da branquitude por um corpo branco. E, professora Daniela, como você já mencionou, né, tendo em vista que a branquitude está relacionada com privilégios, com posições sociais, com estruturas de poder, quais são os impactos psicossociais e afetivos da branquitude nas relações sociais e raciais, sobretudo nos processos formativos do desenvolvimento humano? Bem, aí, como eu dizia, esses pesquisadores, né, historicamente a gente remete os estudos da branquitude a esses pesquisadores, eles foram tendo desdobramentos contemporâneos, né, no Brasil, e esses desdobramentos dizem respeito às formas como essa branquitude se manifesta, né? Então, a despeito da branquitude ser um polo único, assim, que ressalta e que performa esse privilégio, alguma violência, e que, no fundo, acaba por negar mesmo a profundidade e a radicalidade da racialização, há performances diferenciadas da branquitude, né? E é isso que o Lourenço Cardoso vai dizer, que existe uma branquitude crítica e uma branquitude acrítica, né? E que é importante, assim, para o branco conseguir se aproximar do diálogo e da prática antirracista, né? Porque os impactos são, claro, vamos dizer em termos mais objetivos e concretos, né? Os impactos são realmente uma polarização do mundo, do pensamento, um desejo, a manutenção do desejo de não se envolver, de realmente acreditar que existem corpos privilegiados em relação a outros, né? Porque é importante que a gente entenda assim, que o racismo ele não é simplesmente a diferenciação do mundo em raças. Ele é a diferenciação do mundo em raças, mas a crença que há raças privilegiadas em relação a outras. No limite que a raça branca é privilegiada em relação às demais, né? E privilégio de toda sorte, né? Privilégio de inteligência, privilégio estético, privilégio de eficácia, privilégio de competitividade. Então, o impacto desse entendimento que é completamente entranhado na alma, no pensamento do mundo ocidentalizado, ele tem, basicamente, hoje em dia, assim, na minha tese, eu vou fazer uma ressalva, que a gente vive um momento histórico muito importante, porque, ao mesmo tempo, por exemplo, no Brasil, com a política de cotas, e com a questão da questão social, assim, de realmente classes antes menos favorecidas estar podendo acessar espaços que antes nunca eram possíveis, né? A gente vê, de certa forma, um arrefecimento do racismo e, muitas vezes, uma solidariedade aí da performance da branquitude, com uma certa benevolência, compaixão, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente vê e performa assim, pessoas mais interessadas em discutir antirracismo, em, de fato, inclusive pesquisar na própria alma, assim, na própria carne, que os impactos disso, há um recrudescimento de práticas, de falas, de discursos profundamente racistas e bom, eu ia dizer antidemocrático, mas é mais do que isso, né? Que desprezam mesmo o fator raça na discussão da separação social, né? Então, o impacto basicamente é essa polarização, e que é fruto mesmo justamente do aparecimento de cada vez
pessoas e corpos diversos nas ruas, nas universidades. Então, na medida que há, por um certo grupo, né, um elogio, a demanda para que cada vez mais esses corpos apareçam, por outro lado, ainda que inconscientemente, há um grupo que quer manter privilégio, que aceita, mas nem tanto, que a gente pode conviver, mas ainda que a ressalva não seja pública, que o olhar, que a transformação da vida não indica uma possibilidade de minimamente de diminuir essa polarização, de diminuir privilégio, né? E o impacto é sempre violência, né? Sempre violência, uma violência às vezes mais velada, mas sempre é um impacto violento. Bom, e para quem está chegando agora, o tema do nosso Matutando de hoje são afetos da branquitude na formação de professores. Já dialogamos a respeito da origem, suas características, impactos psicossociais e afetivos da branquitude. E agora nós vamos continuar esse diálogo com a participação dos discentes do IFG no quadro Que Ciência? Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do segundo período do curso de Pedagogia do IFG Campus Goiânia Oeste. A pergunta que eu tenho para fazer para a ciência é, de acordo com a ciência, o que é a consciência? Bruno, obrigada pela questão. Eu vou dizer da ciência psicológica e, claro, também da psicologia que eu assumi, que é a psicanálise, né? E aí é uma pergunta caríssima para a psicanálise, porque justamente a psicanálise é essa ciência que aposta, né, na força do inconsciente, que seria esse oposto complementar da consciência, né? Ele não é mais importante, como algumas pessoas falam, para a psicanálise a consciência não tem valor. Não, tem sim, né? A gente preza pela consciência, pelo estado também de consciência, mas para a psicanálise, a consciência é o que se pode, o que é possível dizer e sentir, o que é possível, né? Sempre com a compreensão de que nunca vai se poder dizer tudo, nem no limite nem sentir tudo, né? Os nossos afetos também são barrados, a nossa capacidade de dizer o que eventualmente algo nos impulsiona a dizer. Então, se por um lado a gente tem a consciência que isso é o que é possível de ser dito, de ser expresso, materializado, não é? Não somente aí o dito, não é? Mas o gesto é consciente, o olhar é consciente, a performance eventualmente é consciente, e em contraponto ao inconsciente, que é o que se manifesta nas falhas, nesse lugar que o inconsciente não dá conta, não alcança. Então, a beleza aí para a psicanálise está justamente em valorizar não só a consciência, como esse que no limite acaba sendo um controle, né, sobre o que é dito, sobre o que é sentido, mas valorizar onde a gente falha, onde a gente reconhece que tem um lugar privilegiado, um espaço na nossa alma que também diz muito, apesar de sempre dizer cifrada. A consciência sempre dá sinais cifrados sobre a nossa vida. E em contribuição, professora Daniela, à temática que nós estamos dialogando, nós indicamos o Observatório da Branquitude, que é uma organização da sociedade civil brasileira que tem como temática central a análise da identidade racial branca e suas estruturas de poder. E a página da internet do Observatório pode ser acessada através do endereço observatoriobranquitude.com.br. Bom, e dando continuidade aos nossos diálogos, professora Daniela, recentemente, em 2023, você finalizou o seu processo de doutoramento com a publicação da tese Afetos da Branquitude na Formação de Professores por uma Ética Decolonizante. Professora, quais são os afetos da branquitude? E como esses afetos interferem e influenciam na relação do professor-aluno e na formação de professores?
Bom, é curioso porque eu falo de uma ética decolonizante, né? O quanto que essa pesquisa está situada na perspectiva que a gente chama de decolonial, que é de entender que todo o pensamento ocidental ele está pautado num modo de pensar e de sentir colonial, que advém dessa hierarquização de corpos que é tão que é escancarada com a escravização, né? E é bonito você ter sido chamado por esse programa, que matutar é um verbo decolonial, né? Ele já supõe, né, que o matuto ele está imbuído de um afeto, de uma verdade que é tão potente, é tão matuto, entre aspas, né, que eventualmente vem de mato, alguma coisa que não é a civilização, né, de como o matuto estaria aquém do intelectual desse sujeito que está na universidade e que historicamente foi sendo associado. Quem é que está na universidade? Quem que é esse corpo de poder e que é um corpo mais inteligente, melhor? Obviamente é um corpo branco, né? Então, os afetos que eu vou descrever e que acabo generalizando como afetos da branquitude, basicamente são a soberba, claro, a gente poderia destrinchar inúmeros afetos da branquitude, mas basicamente a soberba, essa dificuldade mesmo de se reconhecer falho, de reconhecer que toda a ciência, a partir da perspectiva da desracialização, da decolonização, tem que ser reconstruída, de como que a gente construiu uma ciência de branco para branco, para corpos e de lugares assim, de um nível de discursividade e de pouca emotividade, justamente para rechaçar, né? Para higienizar esse ambiente, para que ele fosse para poucos mesmo. Então, realmente, todo o ambiente universitário está convocado hoje a ser atravessado pelos estudos de racialização, raça e branquitude, né? Então, a soberba é esse primeiro afeto que eu me vejo assim performando, sem querer reconhecer, né? E eu vou falando isso através de cenas que aconteceram, de fato, no ambiente universitário, nas quais eu interajo em todas essas 5 cenas com pessoas não brancas. Eu vou dizer também do produtivismo, que é um outro afeto fundamental, que é a famosa correria do branco, que não tem tempo para nada e que precisa produzir e que coloca positividade, né, nessa tendência em não ter um tempo para matutar, quer dizer, em fazer a sua ciência ali isolada da vida, de corpos diversificados. Não, eu vou dizer da soberba, do produtivismo, do psicologismo, que eu, como professora de psicologia hoje, né, percebo o quanto é preciso fazer outra psicologia para estar na universidade, pensar uma psicologia que tenha racialização no seu cérebro. Os mecanismos que forjaram assim os corpos nessa polarização, né? E aí nesse falseamento de que alguns corpos sabem mais, podem mais, né? Então, soberba, psicologismo, produtivismo. E, por fim, eu vou falar de um afeto amoroso, porque eu consegui experimentar, eu acredito, na minha perspectiva, e a pessoa que interage comigo dá notícia de o meu corpo conseguindo minimamente atravessar a minha própria branquitude, conseguindo ter um encontro amoroso, né? Porque é isso, eu digo, se no limite a branquitude é algo para ser rechaçado, para ser confrontado, é claro, porque a branquitude hoje carrega todas essas características violentas e negativas que a colonização carrega, que o capitalismo também reforça, o sexismo. Mas, de qualquer forma, se eu não escreveria essa tese, eu não estaria pesquisando esse tema, se eu não acreditasse minimamente no horizonte de possibilidade de encontro entre corporeidades que estiveram tão separadas afetivamente. Então, eu vou dar notícia de um momento que eu realmente, quase afetivamente, fui tocada por essa suspensão da racialização, por encontro com pessoas pretas, encontro genuíno, amoroso, que é possível, né, mas que ainda é muito... ainda acontece pouco, especialmente em ambientes nos quais o poder foi erigido em nome dessa branquitude.
Bom, professora Daniela, eu quero agradecer a sua participação nos diálogos do Matutando pela Ciência. Obrigada por compartilhar os seus estudos, pesquisas sobre os afetos da branquitude e a formação de professores. E como essa temática é fundamental e requer continuidade, nós queremos ainda solicitar a sua contribuição com a indicação de uma produção cultural sobre essa temática. Bom, uma produção cultural assim escrita e que eu acho fundamental é um texto da Fundação Ibirapitanga, que se chama Branquitude, Racismo e Antirracismo. Se alguém puder consultar aí já até disponibilizar, né? Que é uma produção de entrevistas com os maiores pesquisadores sobre branquitude no país. Alguns eu citei aqui: Lourenço Cardoso, Davidson Faustina, Sueli Carneiro, que é uma psicóloga fundamental, Lia Schuckmann. Então, pesquisadores de ponta hoje sobre branquitude discutem juntos o tema nessa apostila disponível, gratuita, tá? E como uma produção de audiovisual, eu a recomendo a série Atlanta, está disponível na Netflix. É uma série radical, eu acho fundamental, que discute não só branquitude, mas racismo, racialização, num lugar assim, que todo branco precisa assistir e acreditar que o que está ali é a verdade. E eu agradeço enormemente o convite, estou à disposição, o link do meu currículo lá, que está disponível, né, para quem se interessar, para dialogar, para comprar, matutar e fazer perguntas e conversar sobre o tema, estou à disposição. Né, e mais uma vez agradeço e parabenizo, né, especialmente com essa vertente tão decolonial que é o Matutá, né? E nós é que agradecemos mais uma vez, professora Daniela. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista pela proposição deste episódio. E hoje nós ficamos por aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!